Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia que o Senhor nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Ele é aquele que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. Ele é aquele que nos ensina, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temereis. Porque Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que tudo opera e executa. Ainda que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele e dizer, por que fazes assim? Quem és tu, ó mero caco, a querer instruir o oleiro? Não há ciência, não há inteligência, não há nada que possa querer questionar, assim como fazer, aonde o Senhor na verdade os apanha nas suas próprias artimanhas. Ele é aquele que a sua palavra é verdade para aqueles que nele depositam a confiança, é um alicerce seguro para aqueles que nele depositam a confiança, assim como uma pedra de tropeço, aonde a palavra diz: não falamos de uma sabedoria terrena e diabólica, segundo os poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Mas falamos daqueles que discorrem como que adultos, aonde se discerne entre o bem e o mal, e se consolida como casa e edifício do Deus Altíssimo, aonde mais firme se está, não por si, porque na verdade o homem que é imprudente e insensato é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a areia, e quando vem a enchente, a força das muitas águas, é derrubada a sua casa. Mas o homem prudente é aquele que faz sobre um alicerce seguro. Quando se diz em pedra angular, falamos do alto, daquele que está acima de todos, e pode vir as forças das muitas águas, pode os rios submergirem e podem até mesmo passares pelo fogo que não se queimarão, aonde por estar no alicerce seguro e por estar sempre pela condução do seu espírito ouvinte e praticante, está sempre na prudência, está sempre lembrando daquilo que se firmou como voto, porque a palavra diz: não fazeis voto de tolo, antes cumpris imediatamente, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, porque o céu é o mais alto e sublime, é a sua morada, aquele que é majestoso, e a terra é o escabelo dos seus pés, porque a palavra diz que ninguém há de se transformar um fio da vossa cabeça branco em preto, e ainda que se faça as suas tinturas, segundo aquilo que é artificial, por acaso o Senhor assim não conhece? Assim como ele fala que nem um fio da vossa cabeça se perderá aqueles que nele depositam a confiança. E ainda que estejam calvos, sejais antes com o coração puro, porque o puro de coração deles é o reino dos céus. E a única forma de purificar-se o coração, segundo aquele que é uma palavra penetrante, viva e eficaz, que entra e penetra o íntimo e santifica e purifica, um sangue que faz a expiação pela culpa dos pecados. E ainda temos o conselheiro, o advogado, aquele que está sempre nos advertir e nos orientando.
a andar sempre nos caminhos de retidão e jamais retornar nos caminhos sinuosos e tortuosos de outrora, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem, aonde a palavra diz que impossível aqueles que serem iluminados, segundo aquele que nos sustém, querer-se estar como um disfarce, querer voltar às densas trevas, porque aquele, na verdade, que diz que é luz, mas há trevas, ele é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.